garras, também perfumes, bolsas de luxo, né? E também, minha gente, dinheiro cenográfico, que é o que eu tô aqui na minha mão agora, que eu vou mostrar para vocês. Esse dinheiro aqui, ó, era usado, a gente está vendo notas de R$100, que é dinheiro cenográfico. Esse dinheiro aqui era usado nos vídeos feitos por esses influenciadores, prometendo ganhos para as pessoas. Então, uma forma de atrair as pessoas para jogarem, né, na plataforma divulgada por eles, mas não é dinheiro verdadeiro, né? Então, a polícia também entendeu que isso poderia configurar estelionato, simulando uma situação ali para chamar atenção, para fazer com que as pessoas consumissem esses links que eles divulgavam, né? Eles, nas redes sociais, ostentavam uma vida de luxo, de muitas viagens. Então, tem viagens para Dubai, para França, Paris, Milão, carros de luxo. Inclusive, um carro de luxo foi apreendido pela polícia junto a 2 motos, né, também importadas. E então, esse casal está sendo monitorado pela polícia, que segue nas investigações, porque outras pessoas também estão sendo procuradas, né? A polícia segue, então, nesse trabalho. Daqui a pouco a gente vai falar com o delegado responsável por essa investigação da Delegacia de Paulista, que vai trazer mais detalhes, né, sobre a atuação, né, desse casal de influenciadores, chamado como Casal do Milhão, né, já que divulgava esses jogos e ostentava uma vida de luxo. A gente vai conversar e trazer mais detalhes daqui a pouco, Marcela. Daqui a pouco você volta, então, com outras informações. Obrigada por enquanto, Natália. Bora circular pelo trânsito. Agora 11h54. Vamos mostrar aí a Avenida Jean M. Fabre, no bairro do INSEP. A gente vê a movimentação bem tranquila do trânsito aí na região. Bora continuar circulando. Agora pela Avenida Rosa Silva, no bairro dos Aflitos. A gente observa a movimentação dos carros, dos motociclistas que pararam agora, semáforo fechado. Eles estão em direção a outros bairros da Zona Norte do Recife. É um horário que normalmente o trânsito fica um pouco mais complicado. Essa é uma região de muitas escolas, muita gente também se preparando aí para aquela saída, para a hora do almoço. Estamos já bem pertinho do meio-dia. Bora seguir o nosso passeio agora. Vamos para a Zona Sul do Recife, Avenida Boa Viagem na sua tela. Aí no Pina, onde está acontecendo uma obra, motivo de atenção sempre para os motoristas, principalmente no horário de pico, mas a gente observa agora que a movimentação está bem tranquila, o motorista que está passando por aí não está encontrando dificuldade. Um acidente deixou 7 pessoas feridas em Pojuca, no litoral sul. De acordo com testemunhas, o motorista de uma Kombi perdeu o controle da direção e capotou na TE-60. Esses vídeos chegaram pelo nosso corpo. Os feridos são funcionários de uma incorporadora que estavam indo para Muro Alto. O SAMU e a Guarda Municipal de Pojuca foram acionados. As 8 pessoas foram levadas para unidades de saúde do Recife e de Pojuca. Crianças e adolescentes até os 13 anos, todos os grupos de meningite, podem ser atendidos no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, no sul do Recife. Antes, esses pacientes faziam tratamento no Hospital Planeta Canso, no bairro da Madureira, referência no atendimento de doenças infecto-contagiosas. A meningite provoca a inflamação das membranas do cérebro e da medula espinhal, que pode ser grave. Juliana Fonseca conversou Antes de vir aqui para o Oswaldo Cruz, a família ou os responsáveis precisam levar a criança ou adolescente para a unidade básica de saúde do bairro onde mora ou uma emergência. E lá, dependendo dos sintomas, aí é que o médico encaminha para cá. Lembrando que aqui no Oswaldo Cruz é apenas para quem tem até 13 anos de idade. A partir dos 14, os adultos também continuam sendo lá no Hospital Correia Picanso. A gente vai conversar agora com a doutora Débora Almeida. Ela é a coordenadora médica da pediatria aqui do Hospital Oswaldo Cruz. Doutora, quais são os serviços que vocês passam a oferecer aqui a partir deste mês de setembro?
gente tem uma doença que afeta uma camada do cérebro e da medula chamada meninge, né? Causa inflamação dessa camada que reveste tanto o cérebro como a medula. E aí pode causar sintomas como dor de cabeça, dor na nuca, febre, vômito, e em casos mais graves, manchas pelo corpo, né? Então, sempre que houver a suspeição por parte da família, a família deve procurar levar essa criança para o serviço de saúde, pode ser unidade básica ou emergência. Qual é a gravidade da doença e, dependendo do tipo, deixa sequelas? Então, pode ser mais simples, meningite viral, como mais complexa, um quadro de doença meningocócica, por exemplo, que são quadros mais graves, infecções disseminadas e podem sim deixar sequelas, né, neurológicas. Como é que acontece o contágio? Como é que a pessoa pega a meningite? Certo, o contágio geralmente acontece por contato de secreção respiratória, então pode ser saliva, você falando perto de alguém, tossindo, espirrando, geralmente através de secreções mesmo. E os tipos de tratamento, doutora? Então, quando se trata de meningite viral, a gente vai dar mais suporte. Então seria medicação para dor, para febre, caso haja febre também no quadro, hidratação, se a pessoa não estiver conseguindo se alimentar bem, se hidratar pela boca. E se for bacteriana, tem a indicação de fazer antibiótico-terapia. Quando chega, a pessoa vai para onde? É encaminhada para que tipo de sala? Qual é o protocolo que precisa ser seguido? Então, essas crianças vão chegar encaminhadas com ambulância, né, de alguma unidade de saúde e vão se dirigir lá no nível infantil, no departamento de doenças infecciosas parasitárias, onde vão ser atendidas pelo pediatra plantonista. Será feita uma anamnese, colher essa história, coleta de LCR, então a gente aguarda o resultado desse LCR para ver o que é que vai acontecer, né, para definir a conduta. Ou se a criança vai internada aqui ou na unidade de origem, ou até mesmo liberada, caso esse LCR seja normal. Doutora Débora Almeida, muito obrigada pelas informações, um bom trabalho para vocês. Nós voltamos ao estúdio aí do Eliel. A gente segue falando de saúde, já mudou sentindo dor no maxilar? Isso pode ser um sinal de que você aperta os dentes durante o sono. O nome disso é bruxismo. Outra característica é ranger os dentes. Falamos labiais, e o bruxismo pode ter uma relação também com a ansiedade, né, Joab? Bom dia pra você, agora meio-dia e ponto. Boa tarde. Muito boa tarde, Marcelo, para você também, boa tarde a todos que nos acompanhando. Pois é, e o bruxismo e a ansiedade, né? Infelizmente é uma situação o André Bolsa, que é presidente da Associação dos Maxilos Faciais do Brasil, a gente estava conversando aqui anteriormente com o bruxismo, a ansiedade e a tela. Então, uma época boa para falar sobre isso, Setembro Amarelo, né? Eu fico conscientização sobre a saúde mental. E a gente consegue linkar bastante isso, né? O bruxismo está diretamente associado à ansiedade, né? E é um ciclo aí que se difícil quebrar, porque teria alguma orientação, existe algum tratamento para bruxismo, por exemplo? Então, o bruxismo, infelizmente, não existe cura, mas existe tratamento, existe um acompanhamento, né? E a gente pode tratar o bruxismo através de placas, né? Placas biorrelaxantes, através de medicamentos e mantendo uma saúde e um bem-estar físico do corpo como um todo, né? É bastante importante, porque a mente sã, o corpo sã. Doutor, quais são as principais queixas dos pacientes que chegam lá? Porque a gente sabe, né, que o bruxismo, ali quando ela luxa os dentes, muita gente fica com dúvida no maxilar, luxa a cabeça. Então, as principais consequências do bruxismo são dores na face, essa região aqui do peito, na seta, desgaste dos dentes, muitas vezes vai passar
precisa de uma abordagem muito profissional, que pode englobar um psiquiatra, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e até mesmo um educador físico, para manter aí as atividades físicas em dia. Doutor, a gente também conversou anteriormente falando aí sobre esses dados que chamam a atenção, né? Preocupa também na área dos dentistas, vocês que são grupos, assim? Preocupa sim, né? A saúde mental, né, como a gente está vendo, o Brasil hoje lidera o ranking mundial de ansiosos, né? Então, hoje a gente tem em torno de 19 milhões de pacientes com ansiedade. E, ultimamente, atrelado a isso, a gente tem o Chile. Hoje, cerca de 40% da população brasileira sofre com bruxismo, ou seja, está acima da média mundial. Bem alto. Bem alto, bem alto. Eu quero agradecer a participação do senhor com a gente aqui no Enão, falando sobre esse assunto, ansiedade, bruxismo, olhando juntos. Eu vou que você nos dê mais tempo. Obrigada, João, pelas informações. Esta semana é muito especial para as mães de crianças com microcefalia, que foram vítimas da epidemia do vírus da Zika há 10 anos. Na última segunda-feira, o Ministério da Previdência Social anunciou o pagamento de uma indenização por dano moral, no valor de R$50.000, em parcela única, e de uma pensão especial vitalícia às famílias, que vai ser paga todo mês, no valor de pouco mais de R$8.000. Hoje, o ministro Volney Queiroz esteve na sede da União de Mães de Anjos, no Barro, para explicar como os responsáveis pelas crianças vão ter acesso ao benefício. Daniele Fonseca acompanhou a visita do ministro. Oi, Daniele, boa tarde. Oi, Maristela, boa tarde para você, para quem nos acompanha. Olha, Maristela, foi um momento muito emocionante, viu, dessas mães. Também tinham alguns pais lá, dessas famílias, né, como um todo, em relação a essa vitória que aconteceu depois de 10 anos. Foi justamente lá em 2015, quando o número de casos de bebês que nasciam com o vírus da Zika foi para 832, de acordo com o Ministério da Saúde. Foi o momento da epidemia. Então, durante todo esse tempo, essas mães, né, juntas, unidas, brigando pelos direitos, porque uma criança com microcefalia, ela precisa de um atendimento especializado, né? São muitas dependências que essas crianças têm. Então, as mães estavam lá hoje juntas comemorando esse momento, né, desse anúncio que foi feito pelo ministro Volney Queiroz, e que todas elas vão ter uma indenização no valor de R$50.000, isso vai ser pago em parcela única, e também uma pensão, um benefício a ser pago mensalmente de forma vitalícia, quer dizer, enquanto essas crianças, né, que hoje são crianças, estão crescendo já em torno de 9 anos, a maioria, então mensalmente vão ter direito a esse benefício que equivale ao teto, né, do benefício pago pelo INSS, que é no valor de R$8.137. E o ministro da Previdência Social esteve lá na associação, a AME, né, a Associação Mães de Anjo, que fica lá no bairro do Barro, como você disse, e vamos acompanhar o que ele disse em relação ao pagamento desses benefícios. Foram 2 passos importantes que nós assinamos simbolicamente hoje. A portaria já foi editada. Os R$50.000 de pensão foi uma espécie de reparação por esse tempo em que o governo brasileiro demorou para ajudar, para apoiar essas mães. E eu espero que a gente já consiga fazer esse pagamento agora, em setembro. Então, até o final de setembro, a gente já consegue fazer o pagamento dos R$50.000. E, além disso, nós temos o benefício mensal no teto, que é de R$8.157 hoje. A gente espera, na maioria dos casos, a gente consegue começar a pagar a partir de outubro. Claro que essas mães precisam se enquadrar, né? Já vem sendo acompanhada. Our Roblox Zero Star. Muitas dessas crianças nasceram. Hoje, mais de 300 são atendidas nas
das unidades de saúde, fazem parte aí da Associação Mães de Anjo. E o prefeito do Recife, João Campos, também esteve lá na sede da associação e falou, inclusive, sobre a criação do Hospital da Criança, que vai ser inaugurado ainda este ano, com um tratamento específico também para essas crianças vítimas do Zika vírus. Vamos acompanhar o que disse o prefeito João Campos. O Hospital da Criança vai ter proteção de habilidade. Vai ter um hospital grande, vai ter uma área de reabilitação, esse primeiro na sede da SUDEM, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, com a presença do Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, Ministra Luciana Santos, da Ciência, Tecnologia e Inovações, Superintendente da SUDEM, Francisco Alexandre, representantes do Governo do Estado e da Prefeitura do Recife e políticos. O protocolo assinado pretende fortalecer a rede de assistência social das famílias que vivem em situação de vulnerabilidade e que estão inscritas no cadastro único. Estão celebrando várias pessoas, qualificação, a origem para financiamento.